Olá pessoal, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso canal do Futuri. É um grande prazer estar aqui com vocês novamente. Na nossa aula de hoje nós vamos resolver uma outra questão discursiva. Vocês sabem que nós estamos nesse projeto de resolução de discursivas. Então, na aula de hoje nós vamos ter resolução de discursiva de direito constitucional do último concurso da Procuradoria de Alagoas. Mas antes da gente começar a nossa aula, eu quero que você se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito. Quero que você assinale o sininho de notificação para ser notificado toda vez que tiver aula nova aqui no nosso canal. E é claro, ao final dessa aula, se você gostou do nosso conteúdo, deixe o seu like. Se ficou alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Vamos começar a nossa aula de hoje, que é uma aula de resolução de discursivas, como eu já disse para vocês. Pessoal, essa questão ela veio no concurso da Procuradoria de Alagoas. Só voltando aqui, eu vou fazer a leitura da questão de forma bem pausada, que é a forma como vocês devem fazer a leitura da questão discursiva no momento da sua prova, sempre observando todos os detalhes que estão ali previstos no enunciado, porque nenhuma palavra está ali de graça. Toda palavra está ali para que você possa analisar e entender o que a banca quer de você com aquela escrita no enunciado, com aquela informação. Então, toda vez que você estiver diante de um enunciado de uma discursiva, você precisa levar em consideração tudo que a banca está falando ali, todas as informações que ela está te passando, porque nada está ali sem função. Ok? Então vamos começar. As liberdades comunicativas compõem o cerne do Estado Democrático de Direito. Contudo, por mais importantes que sejam, estão submetidas à análise sistemática no ordenamento jurídico, à evolução e à mutação constitucionais. Então aqui, o que o enunciado está dizendo? Que nós estamos em um Estado democrático de direito, né? O Estado brasileiro é um Estado democrático de direito e que, por isso, ele vem a proteger as liberdades comunicativas. Porém, por mais importante que essas liberdades garantidas pela nossa Constituição sejam, a evolução do ordenamento jurídico, né, e as mutações constitucionais podem mudar a forma que essas liberdades são vistas, são interpretadas. O diálogo dos pensamentos e as influências estrangeiras contribuem para a atualização e a modernização do pensamento jurídico brasileiro sobre liberdades comunicativas, ganhando relevância atual à luz do fenômeno das fake news. Porque, de um lado, a gente protege a liberdade comunicativa, né, a liberdade de manifestação de expressão, mas, por outro lado, também nós temos os prejuízos advindos, né, da propagação de informações falsas. Considerando que o texto anterior tem caráter unicamente motivador, redija um texto que aborde necessariamente à luz do entendimento do Supremo Tribunal Federal. Então, ela quer encontrar na sua resposta o entendimento do STF. Você pode trazer uma resposta perfeita trazendo doutrinas estrangeiras, pode falar sobre o entendimento do STJ, pode falar do entendimento do TST, mas você vai estar fora do espelho. Por quê? Porque ela quer que você traga o entendimento do STF. Então, se você não colocou, você vai estar fora do que está previsto no espelho, ok? Ah, professora, eu não sei, eu não lembro o entendimento do STF. Então, tudo bem você trazer o entendimento do STJ sobre o assunto, trazer o entendimento doutrinário estrangeiro, tudo que você souber sobre o assunto para poder mostrar conhecimento para sua banca e gastar o português na questão, excelente, tudo bem. Só nessa circunstância, ok? Em que você realmente não sabe o que a banca está pedindo de forma direta, que é o entendimento do STF. Okay? Porque, obviamente, entre você trazer todo o seu conhecimento sobre aquele assunto, ainda que não seja exatamente o que a banca está pedindo, e você deixar a sua questão incompleta ou escrever apenas parte das linhas que estão disponíveis para você, é preferível que você opte pela primeira opção, ok? Os seguintes aspectos relacionados às liberdades comunicativas. Então, nós estamos diante de uma questão que vai falar sobre liberdade de expressão, liberdade de manifestação, que estão previstos na nossa Constituição, e
e querendo aqui o entendimento do STF sobre esse assunto. E nós bem sabemos que nós temos julgados recentes do STF tratando sobre essa temática. Então vamos para o item 1. Os limites da liberdade de expressão e da liberdade de imprensa e comunicação social frente aos demais preceitos constitucionais. Item 2. A viabilidade do direito de resposta, mesmo após o veículo jornalístico ter retificado ou se retratado de informação incorreta que tenha divulgado. O direito ao esquecimento e a atual posição da Suprema Corte a respeito desse direito em face das liberdades comunicativas. Então, vamos começar com o item 1. Ele quer aqui que você fale sobre o direito que está previsto lá no artigo 5º, no inciso 4º. E, pessoal, aqui era imprescindível que você, obviamente, citasse que trata-se aqui de um direito, né? Um direito fundamental, e que é um direito fundamental de primeira geração, porque essa liberdade de manifestação e de expressão, ela está relacionada a uma abstenção do Estado, né? Você não tem a necessidade aqui de uma postura positiva do Estado para a concretização desse direito. Você precisa do Estado se abstendo para então garantir que o indivíduo tenha essa liberdade. E nós sabemos que os direitos fundamentais de primeira geração estão fundamentados no lema da liberdade. Então, esse direito de liberdade de expressão e manifestação é um direito de primeira geração, primeira dimensão. E lá no artigo 5º nós vemos a seguinte disposição: é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Ainda que você não soubesse nada do entendimento do Supremo Tribunal Federal, aqui você já tem um limite para essa liberdade de manifestação, porque a própria Constituição, ela vem vedar o anonimato. Ok, você pode sim se expressar de forma livre, porém, você precisa, né, deixar claro que é você que está se manifestando. Por quê? Porque eventual prejuízo a terceiros em razão dessa sua manifestação vai gerar uma responsabilidade à pessoa que está, então, divulgando essas informações, né? Que está aí se manifestando. Então, para ter essa responsabilização, eu preciso saber de quem está vindo essa manifestação. Por isso, é vedado o anonimato. E aqui, no inciso 5º, a gente tem assegurado o direito de resposta. É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo. Então, se eu tenho um prejuízo, a pessoa prejudicada vai ter o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou a imagem. Então, se eu tenho a divulgação de uma informação num jornal, em uma parte do jornal ali que tem grande visibilidade, em um dia que tem aí grande circulação desse jornal, um jornal físico, aí o direito de resposta para essa pessoa que foi prejudicada por aquela matéria vai ter que ser no mesmo patamar da divulgação da informação que gerou prejuízo. Então, vai ser ali naquele mesmo jornal, né, um jornal físico, na mesma localidade onde foi divulgada a informação, ou seja, num lugar de maior visibilidade, no caso, no mesmo dia que há maior circulação daquele jornal. Então, isso que quer dizer aqui proporcional ao agravo. E aqui, pessoal, também é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte quando necessário ao exercício profissional. Aqui a gente poderia pensar, poxa, mas como que eu tenho o sigilo da fonte e ao mesmo tempo é vedado ao anonimato? Veja, aqui esse sigilo da fonte garante a liberdade da imprensa, do jornalista, é uma garantia para o jornalista, porque ele vai poder divulgar as informações que ele recebe da sua fonte sem ter que divulgar quem é que está passando para ele. E eventual prejuízo dessa informação que está sendo divulgada pelo jornalista vai gerar uma responsabilização
dele, do próprio jornalista e não da fonte. Lembrando, pessoal, aqui um ponto importante, de repente pode vir numa outra questão, é que o Supremo Tribunal Federal, ele nunca flexibilizou esse sigilo da fonte. Nós não temos ainda até hoje julgados no sentido de flexibilização desse sigilo da fonte, apesar de já termos alguns julgados do exterior, né, que flexibilizam esse sigilo da fonte em casos de situação aqui de ato criminoso, ok? Então, mas aqui no nosso país, o Supremo Tribunal Federal ainda não tem nenhum julgado flexibilizando esse sigilo da fonte. Então, aqui nós temos todos esses dispositivos tratando sobre a liberdade de imprensa, de manifestação, de expressão, ok? De informação também. E aí, o que a questão queria? O entendimento do STF a respeito dessa limitação da liberdade de expressão. Nós vimos que nós temos uma limitação vindo com a própria Constituição, que é a vedação ao anonimato, mas nós tivemos o entendimento do Supremo Tribunal Federal na ADI 5418, que disse o seguinte: as liberdades de imprensa e de comunicação devem ser exercidas em harmonia com os demais preceitos constitucionais, tais como a vedação ao anonimato, né, que a gente viu expresso na nossa Constituição, a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra, da imagem das pessoas, que são direitos de personalidade também protegidos como direitos fundamentais pela nossa Constituição. Sigilo da fonte e a vedação, a discriminação ao discurso de ódio. Então, era isso que tinha ali que constar na sua resposta. Fazer essa introdução de que nós temos um direito fundamental, que é a liberdade de imprensa, liberdade de informação também, mas liberdade de manifestação, de expressão, que está ali previsto nesses dispositivos, principalmente no inciso 4º do artigo 5º, que é um direito fundamental de primeira geração, mas que nenhum direito fundamental é absoluto, sempre há ali uma flexibilização. E aqui nós temos a flexibilização prevista no próprio texto constitucional com a vedação ao anonimato e também prevista aqui na ADI 5418, que traz aqui a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, a discriminação, discurso de ódio. Era isso que precisava constar nesse primeiro item da resposta de vocês. Um ponto que eu quero trazer para vocês, pessoal, aqui, que poderia ter aparecido na questão, ou vir numa próxima questão, é a DPF 130, que tratou aqui o Supremo Tribunal Federal da recepção da Lei da Imprensa de 1967. Vejam que essa Lei da Imprensa, ela é de um período ditatorial, então por isso ela não está pautada nos postulados democráticos e de liberdade de expressão da nossa Constituição de 88. Por isso, na DPF 130, o Supremo Tribunal Federal entendeu pela não recepção dessa Lei da Imprensa em razão da incompatibilidade material, ok? Também sobre esse assunto eu trago para vocês a de 4815, que tratou sobre as biografias, e nesse julgado o Supremo Tribunal Federal entendeu que não há a necessidade de autorização do biografado para que então possa ser publicada a obra ou se realizar essa biografia, porque aqui nós teríamos uma censura prévia, né? O Código Civil previa para a biografia a necessidade de autorização do biografado ou da família, né, caso esse biografado seja falecido. E o Supremo Tribunal Federal entendeu que aqui há um cerceamento, sim, dessa liberdade de manifestação e de expressão prevista constitucionalmente. É uma censura prévia. Por isso, aqui nós não temos como constitucional essa necessidade de autorização do biografado ou da família do falecido. E se eventualmente nós tivermos aqui um prejuízo para esse biografado ou para a família do falecido, né, em razão de violação à sua imagem, prejuízo à sua imagem, à sua honra, aí sim nós teremos a reparação do dano por meio da indenização, ok? E aí, pessoal, o outro ponto que a gente tinha que falar do item 2 era a respeito do direito de resposta, né? A viabilidade desse direito de resposta, mesmo após o veículo jornalístico ter retificado ou retratado da informação incorreta que foi divulgada. Será que isso
que é nisso que consiste o direito de resposta? O entendimento do Supremo Tribunal Federal que você tinha que trazer aqui é justamente que o direito de resposta, ele não é a mesma coisa que esse direito de retificação ou retratação. Por mais que o veículo jornalístico viesse a se retificar, se retratar, o prejudicado, o ofendido, ele tem o direito de resposta, que é dele mesmo, né? É um exercício de um direito que precisa ser feito por ele mesmo. Então veja o que o Supremo Tribunal Federal entendeu na mesma DIN 5418 que eu acabei de mencionar aqui. O seu exercício do direito de resposta está inserido em um contexto de diálogo e não se satisfaz mediante ação unilateral por parte do ofensor, mesmo após a retratação ou a retificação espontânea pelo veículo de comunicação social, permanece o direito do suposto ofendido a acionar o rito especial da Lei 13.188 de 2015 para que exerça em nome próprio. O direito de resposta não pode ser realizado pelo ofensor, por quê? Porque ele é caracterizado por uma resposta do próprio ofendido. É o próprio ofendido que dá essa resposta e não o ofensor. Ok? E aqui, pessoal, um outro ponto que eu gostaria de trazer para vocês é que poderia ter sido trazido um outro julgado, que é um julgado do STJ, que poderia ter sido aí questionado também pela sua banca, que é nesse mesmo sentido. Se nesse caso aqui, o ofendido, ele queria obrigar o ofensor, em razão do direito de resposta, a publicar a decisão judicial que condenou o ofensor, né, em razão da propagação de informações que trouxeram prejuízo ao ofendido. Então, há aqui, essa obrigatoriedade de se impor ao ofensor que ele publique a decisão judicial condenatória. Essa imposição está dentro desse direito de resposta do ofendido, e a gente viu aqui que não, e esse é o entendimento do STJ. Por quê? Porque aqui, a pretensão de impor ao ofensor o ônus de publicar integralmente a decisão judicial condenatória proferida em seu desfavor não se confunde com o direito de resposta, o qual atualmente está estabelecido na Lei 13.188 de 2015. O direito de resposta tem contornos específicos, constituindo um direito conferido ao ofendido de esclarecer de mão própria. Viu? É o próprio ofendido que ele mesmo esclarece de mão própria, no mesmo veículo de imprensa, os fatos divulgados a seu respeito na reportagem questionada, apresentando a sua versão da notícia ao público. Então não vai se confundir o direito de resposta com o direito de retificação ou retratação, nem mesmo com essa imposição ao ofensor de publicar a decisão condenatória, ok? A publicação da sentença, de sua vez, é instituto diverso. Nessa, não se objetiva assegurar à parte o direito de divulgar a sua versão dos fatos, mas ao invés disso, dá-se ao público. Então, aqui, pessoal, é justamente nesse sentido, de que o direito de resposta, ele vem para o ofendido vir a trazer a sua versão dos fatos, o que é diferente do direito de retificação, de retratação e de publicação da decisão judicial condenatória, ok? E aqui, ademais, ao condenar a empresa a publicar a sentença, houve contrariedade à jurisprudência dessa Corte Superior, assente no sentido de que o princípio da reparação integral do dano por si só não justifica a imposição do ônus a publicar, né, o inteiro teor da sentença condenatória. Pessoal, por fim aqui eu quero falar com vocês sobre o item 3, que trata sobre o direito ao esquecimento, e temos um julgado recente da nossa Corte Suprema, e era justamente esse julgado que a sua banca queria que você trouxesse. Então, aqui no direito de resposta, era esse julgado do Supremo Tribunal Federal que nós vimos aqui, novamente, o 5418, que você precisava citar. E no item 3, nós temos que trazer aqui, antes de trazer o julgado do Supremo Tribunal Federal, que realmente tratou sobre esse tema, eu quero falar um pouco sobre o entendimento do STJ sobre esse ponto, que foi alterado
com o novo entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre o assunto. Primeiro, o que é esse direito ao esquecimento? É aqui um direito de não serem reavivados fatos que aconteceram no passado, que são verídicos, mas que estão no passado, que trouxeram dor, né, trouxeram aí uma angústia ao indivíduo e que tenham sido esquecidos pela sociedade, pelo passar do tempo, mas que foi reavivado aí por um meio, por uma mídia, né, por um veículo jornalístico, e a sua nova divulgação trouxe sofrimentos e transtornos ao indivíduo, né, porque ele reviveu a situação difícil do passado. E aqui, pessoal, eu quero trazer para vocês alguns julgados do STJ que eram no sentido de abraçar esse entendimento de que a Constituição ela vem no sentido de proteger esse direito ao esquecimento, porque colocando na balança a liberdade de expressão, de imprensa, de manifestação, e do outro lado, direitos de personalidade, direito à intimidade, à honra, direito aqui à vida íntima, do outro lado, se entendeu por valorizar, né, mas colocar acima os direitos de personalidade. E foi nesse sentido aqui o RESP 1335-153, em que o STJ entendeu, né, que era necessário desvincular uma promotora de justiça que foi absolvida pelo CNJ de fraude em concurso para juiz, porque tinham várias matérias que estavam ali sempre reavivando essa notícia da fraude, trazendo o nome dessa promotora vinculada a essa notícia, porém ela foi absolvida pelo CNJ e, sendo vinculada a essa matéria, isso estava trazendo um prejuízo a ela, ainda que se ficasse claro ali na matéria que ela não tinha sido absolvida pelo CNJ, porque realmente traz um prejuízo à imagem, à honra dessa promotora. Por isso, nesse julgado, o STJ ele entendeu por aplicar o direito ao esquecimento pelo prejuízo que estava sendo causado à promotora de justiça por essas matérias que replicavam, né, essa fraude que tinha acontecido e vinculava o nome dela, ok? E aí, pessoal, agora o Superior Tribunal de Justiça ele continuou aqui a tratar sobre o assunto e acolhendo aqui o direito ao esquecimento. Vejam aqui o RESP 1660-168. As circunstâncias excepcionalíssimas, e esse julgado é de 2018, ok? Não é um julgado extremamente antigo, né? As circunstâncias excepcionalíssimas em que é necessária a intervenção pontual do Poder Judiciário para fazer cessar o vínculo criado nos bancos de dados dos provedores de busca entre os dados pessoais e o resultado da busca, que não guardam relevância para o interesse público à informação, seja pelo conteúdo eminentemente privado, seja pelo decurso do tempo. Nessas situações excepcionais, o direito à intimidade, ao esquecimento, bem como a proteção aos dados pessoais deverá preponderar a fim de permitir que as pessoas envolvidas sigam suas vidas em razoável anonimato, não sendo o fato desabonador corriqueiramente rememorado e perenizado por sistemas autorizados de busca. Então, aqui ela impôs a esses sites de busca que retirassem essas notícias desabonadoras, porque isso estava gerando um prejuízo à imagem, né, a honra de determinadas pessoas. E aqui o direito ao esquecimento foi então abraçado mais uma vez pelo Superior Tribunal de Justiça em detrimento da liberdade de imprensa, né, e liberdade de manifestação. Agora, posteriormente, o Superior Tribunal de Justiça ele começou a alterar o seu entendimento. Aqui em 2020 nós tivemos o RESP 173-6803 e
o STJ entendeu da seguinte maneira: existindo evidente interesse social no cultivo à memória histórica e coletiva do delito notório, incabível o acolhimento da tese do direito ao esquecimento para proibir qualquer veiculação futura de matérias jornalísticas relacionadas ao fato criminoso cuja pena já se encontra cumprida. O chamado direito ao esquecimento, apesar de ser reconhecido pela jurisprudência, não possui caráter absoluto. Então aqui o STJ começou a flexibilizar esse direito ao esquecimento. Em caso de evidente interesse social ao cultivo à memória histórica e coletiva do delito notório, não se pode proibir a veiculação de matérias jornalísticas relacionadas a fato criminoso sob pena de configuração de censura prévia, vedada pelo ordenamento jurídico pátrio. Em tal situação, não se aplica o direito ao esquecimento. Então vejam que aqui o entendimento do STJ começou a ser alterado em razão da proteção aqui de um interesse social de memória histórica que precisa ser cultivada, não é em razão de um prejuízo ao indivíduo, é que essa memória coletiva será prejudicada. E, por isso, nós também primamos aqui pela não censura prévia nesse julgado do Superior Tribunal de Justiça. Então, vejam que já há aqui uma alteração do entendimento do STJ. E aqui, por fim, pessoal, eu trago para vocês o entendimento recente do STF, que era justamente o que a sua banca queria, né? Você poderia ir direto para esse entendimento do STF, poderia fazer esse histórico, sim, do entendimento do STJ, trazendo esse contraponto aqui, mas o que a sua banca queria era que você tratasse sobre esse caso da linha direta da justiça, em que se trouxe novamente a divulgação de um fato criminoso no passado e que a família da vítima entendeu que com essa nova divulgação dos fatos criminosos que aconteceram no passado, isso trouxe um sofrimento novo para a família e que ela queria que esses fatos caíssem no esquecimento para que não pudessem mais gerar um prejuízo para a família, né? Esse sofrimento novamente de reviver tudo isso que aconteceu no passado. E o que o Supremo Tribunal Federal entendeu nesse ponto? Entendeu que é inconstitucional o direito ao esquecimento. A nossa Constituição não acolhe o direito ao esquecimento, porque ela prevê a liberdade de expressão, por mais que e de imprensa, por mais que tenhamos direitos de personalidade que também precisam ser protegidos. Mas nesse caso aqui, a gente está violando frontalmente essa memória coletiva, né, da população, em razão de um direito individual. Por isso, nesse caso, o Supremo Tribunal Federal primou por abraçar essa liberdade de imprensa e essa memória coletiva, né? Porque apesar de ter essa violação ao direito de personalidade do indivíduo, há a necessidade de que também se proteja essa memória coletiva. Veja, é incompatível com a Constituição a ideia de um direito ao esquecimento, assim entendido com o poder de obstar, em razão da passagem do tempo, a divulgação de fatos e dados verídicos ilicitamente obtidos e publicados em meios de comunicação social analógicos ou digitais. Eventuais excessos ou abusos no exercício da liberdade de expressão e de informação devem ser analisados caso a caso a partir dos parâmetros constitucionais, especialmente os relativos à proteção da honra, da imagem, da privacidade e da personalidade em geral, e as expressas e específicas previsões legais nos âmbitos penal e civil. Então, ele protege aqui o direito de liberdade de expressão, de liberdade de imprensa, mas é claro que ele vai indicar que caso a caso deverá ser analisado eventual abuso nessa liberdade de imprensa. E aqui eu trago para vocês, pessoal, quais são as bases que o Supremo Tribunal Federal traz para a atuação da imprensa nessa sua liberdade garantida constitucionalmente, que é o dever de veracidade, o dever de pertinência e dever geral de cuidado. Quando a imprensa atua dentro dessas bases, aí dificilmente essa liberdade de imprensa ela é flexibilizada pelo Supremo Tribunal Federal, ok?
E aí, diante desse julgado do STF, veio a alteração do entendimento do STJ também, né, em 2021, com o RESP 1961-581, no sentido também de que o direito ao esquecimento não está aqui abarcado, protegido pela nossa Constituição, tá certo? Então era isso que vocês precisavam entender para resolver essa questão. Vocês poderiam ir direto nos entendimentos do STF, que era o que a banca queria, né, que é o que estava no espelho, mas vocês poderiam também trazerem mais informações aqui do STJ também para dar uma complementada. Poderiam falar um pouco mais de demais outros julgados do STF que fala sobre essa liberdade de imprensa, liberdade de manifestação, tá certo? Então, espero que vocês tenham entendido o que a banca queria de vocês. Opa, deixa eu voltar aqui para mim. Nessa questão discursiva de hoje. Bom, pessoal, era isso. Um beijo para vocês, espero que vocês tenham gostado. E, é claro, se inscreva no canal, assinale o sininho de notificação, deixe a sua dúvida aqui nos comentários. E se você gostou da aula de hoje, deixe o seu like, é sempre muito importante para a gente. Um beijo e até a próxima aula!